Irmãos, hoje a gente vai, na série de mensagens que a gente está lendo, que a gente está estudando, a gente vai falar sobre um tema que é o seguinte: a minha vida tem algum propósito? Quem aqui já pensou sobre isso? Pensou se a sua vida tem algum propósito? A gente vai começar a mensagem com a leitura da Palavra de Deus, amém? No livro de João, no capítulo 4. É uma leiturinha um pouquinho extensa, irmãos, mas a gente vai ler. João, capítulo 4, do verso 1 ao 14. Glória a Deus. Vai dizer assim, olha: os fariseus, eles ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. O verso 4, grava ele na sua cabeça. Era-lhe necessário passar por Samaria. Fica com esse verso na sua mente, amém? Assim chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia também é uma palavra-chave para a gente guardar na nossa cabeça. E nisso veio uma mulher samaritana. Outras palavras-chave. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, eles não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A gente vai continuar a leitura, irmãos, mas eu quero falar para vocês que a tradução, a gente está lendo a NVI, sim? A gente está lendo a NVI também aqui. A tradução da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, fala assim: se você conhecesse o que Deus pode te dar. Eu gostei muito. Mas a NVT, que é a nova versão transformadora, ela fala assim: mas se você soubesse o presente que Deus tem para você. Eu amei essa tradução. Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber essa água terá sede. Outra vez: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai ler, a gente vai passear um pouquinho por esse texto de João, da mulher samaritana, e Deus tem muito para falar com a gente. E como o tema da nossa mensagem é qual que é o meu propósito, a gente não já parou para pensar qual que é o propósito da minha vida? Às vezes a gente, quer saber qual que é esse propósito, porque a gente tem um pouquinho de dificuldade para descobrir, qual que é o propósito e para também encontrar a realização na nossa vida. E aí a gente pensa assim também: será que eu tenho um propósito particular, que tipo assim, só meu, um propósito, só meu, um propósito particular meu? E a gente pensa assim: gente, eu estou aqui na igreja, será que o meu propósito é ser um grande pregador?
Será que o meu propósito é cantar? Será que o meu propósito é trabalhar com as crianças? Será que o meu propósito é servir? Nossa, será que o meu propósito vai ser missionário lá na África, nos países longínquos? Às vezes a gente pensa coisas grandes também, irmãos. Mas também tem o contrário disso. Também tem a pessoa que pensa que não tem propósito nenhum. Não, irmão, isso não é para mim. Eu sou um crente de banco, para usar uma expressão bem easy para a gente entender. A pessoa talvez pense que ela não tem propósito. Eu não sou muito boa para... Eu não sou boa para pregar. Se eu pegar no microfone para falar, me tremo toda e fico nervosa. E também não sou boa para cantar. E eu também não sei tocar. E eu acho que o meu propósito mesmo é vir para a igreja, sentar aqui no banco e cantar e encher o banco, né, irmãos, na hora do culto. Também tem essa pessoa que pensa que ele também não tem propósito nenhum. O propósito dele é vir para a igreja e estar aqui. Mas o propósito da nossa vida, a gente que está... Irmãos, eu estou falando para nós que estamos na igreja. Não parece, às vezes, que o nosso propósito é uma coisa tão difícil de descobrir? Por coisas que, às vezes, a gente ouve de pregação e as pessoas falam. Parece que, para descobrir o propósito, é tipo assim, eu vou te dar 3 dicas, não muito claras. É tipo uma charada. Eu vou te dar 3 dicas e você vai ter que matutar naquilo e perceber e tentar descobrir o que é. Parece que é uma coisa escondida. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei, sabe do quê? Do Egg Hunt, de quando você esconde os ovos da Páscoa para a criança achar. A criança sabe que está em algum lugar dentro de casa ou do quintal, mas ela não sabe aonde. Então, ela fica lá procurando e tentando achar. E a gente também, às vezes, fica e parece que não vai descobrir nunca, né? Parece que é uma coisa assim... Não é todo mundo também que vai saber. É uma coisa meio escondida, uma coisa meio secreta. Às vezes, a gente pensa isso, irmãos. Mas o que é mesmo o propósito? Olha o que a gente sabe sobre a palavra propósito. A palavra propósito, ela significa intenção de fazer ou também deixar de fazer algo, né? Alguma coisa, um desígnio, um plano, um projeto ou uma vontade. Desígnio, irmãos, é a vontade ou a intenção que a gente tem de realizar algo. E o meu desejo nessa noite, o que eu peço para o Espírito Santo de Deus nessa noite, é que, quando a gente terminar essa mensagem, a gente entenda qual o propósito da nossa vida, a gente entenda qual que é o nosso propósito particular, a gente entenda o que é o propósito na vida de um cristão, qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Que a gente não saia daqui com 3 dicas para a gente voltar para casa e tentar descobrir sem saber realmente o que é. Amém? Voltando no texto, irmãos, Jesus ele ia para a Judeia, né? Ele ia da Judeia para a Galileia, e no caminho ele precisava passar... É tipo assim, você precisa ir para Athlone, né? Você tem que passar por Knockcrockery. Mas, ao invés de passar por Knockcrockery, os judeus eles iam para Atlig, aí dava uma volta imensa, contornava por trás assim, para não passar em Knockcrockery. Era isso que eles faziam. Eles não passavam para chegar em Athlone, né? Eles não passavam por Samaria. Pelo contrário, eles cortavam o caminho. E era um caminho imenso. Inclusive, irmãos, o caminho de ir da Judéia para a Galileia, passando por Samaria, era o mais perto. Era o caminho mais perto. Mas eles não passavam lá porque eles não se davam muito bem, né, com os samaritanos. E essa, irmãos, é uma coisa que eles tinham de longa data, por várias coisas, por debates de região, de reino, da palavra de Deus, entendimento da palavra, aceitação da palavra. Por vários motivos, eles não se davam bem. Mas Jesus, ele resolveu passar por lá. Ele resolveu passar por um lugar onde as pessoas não eram tão amigas assim. E eles iam perceber que ele era judeu.
Mas sabe por quê? Porque ele tinha um propósito de passar por lá. Aí o que acontece? Nesse caminho, ele encontra uma mulher à margem da sociedade. Irmão, se a gente for parar para olhar o texto e no contexto da época, a palavra de Deus fala que ele encontrou com ela que hora? Meio-dia. Olha, uma mulher de honra decente não estaria na rua meio-dia naquela época. Estaria o quê? Em casa, cuidando da casa, cuidando da comida. Era meio-dia. Ela era o quê? Uma mulher. E naquela época, irmãos, os relacionamentos, né, entre homem e mulher, de conversa, de aproximação, era completamente diferente de hoje em dia. Bastante diferente. Além dela estar lá naquela hora que era imprópria para as mulheres decentes, ela era uma mulher e ela era samaritana. E ele estava só. Não tinha outra pessoa para estar lá com ele e ver que aquele relacionamento, né, aquela conversa que estava acontecendo. Então, aparentemente, parece que estava tudo meio fora do lugar, meio fora da lógica. Mas, irmãos, Jesus tinha um propósito. Aquela mulher, ela estava procurando, pelo que ela disse para Jesus, ela procurava satisfação e um propósito na vida dela. Eu creio que ela achava assim, nossa, eu nasci para ser esposa. Nasci para casar, mas tentou um casamento, não deu certo, tentou o segundo, não deu, tentou o terceiro também não, tentou o quarto, tentou o quinto, né? Tentou se relacionar de várias formas e aquilo não dava certo. Ela procurava preencher dentro dela, irmãos, um vazio, algo que ela sentia na vida dela, que com esses relacionamentos, frustrou, não deu certo, vou procurar outro para ver. E também frustrou e também não deu certo, mas ela não encontrava, irmãos, realização, satisfação e propósito na vida dela. Porque ela procurava nas coisas erradas e da forma errada. E não, irmãos, que a gente não tem satisfação e um propósito no casamento, porque quando Deus criou o homem, logo após, ele já criou a família, né? Criou a gente e deu para o homem e já foi feita a família. Mas, às vezes, irmãos, o nosso sentido de realização e propósito na vida é colocado nas coisas erradas. Às vezes, nas coisas certas, mas de forma errada. E ela estava procurando satisfação no casamento dela. Ela, inclusive, era da religião, né? Ela tinha a igreja dela lá, mas ela ainda não se sentia completa, porque ela estava lá naquela vida caçando, procurando um novo relacionamento, algo para preencher ela, para dar um sentido na vida dela, irmãos. E sabe por quê, irmãos? Porque a gente só é completo em Deus. Mesmo que você tenha um casamento, filhos, famílias, irmãos, quantas pessoas... o sonho da gente é ser rico. Irmãos, é mentira? Não. O sonho da gente é ser rico, é ter dinheiro, poder viajar para todo lado. E, vou comprar um iPhone 14. Vou comprar o carro novo que sair. E a gente conhece tanta gente, irmãos, que tem dinheiro, mas a vida não tem propósito, ele não é realizado, ele não é feliz. Quantas pessoas, irmãos, que alcançou a fama, o reconhecimento, que a gente conhece, que, né, parece tão desejável você ser aquela pessoa admirada, famosa, conhecida, e a pessoa, sem um senso de realização e propósito na vida, acaba tirando a sua própria vida, tendo tudo que talvez a gente queria ter, e que parecia ser algo que realmente daria um sentido de realização e propósito para nós. É famosa, tem dinheiro, tem as roupas que a gente queria, tem o corpo que alguém queria, faz as coisas que a gente já nem mais imaginou fazer. Mas não tem esse senso de realização, irmãos, e propósito. Porque a gente só se sente completo em Deus. É só Ele, irmãos, que nos completa. Não importa o dinheiro ou a realização ou algo que você possui, que você tem, que você faça. E aí ele pegou e conversou com essa mulher lá, e
ele queria água, e ela falou, mas como é que vai tirar a água do poço? O poço é muito fundo e tal. E ele, se você soubesse quem está te pedindo água. Né? Ele ofereceu para ela, irmãos, a água da vida. E eu achei tão interessante essa comparação entre a água, né? Porque se ela beber a água do poço, ela ia sentir sede de novo. Mas se ela bebesse a água da vida, ia ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. O poço, irmãos, essa comparação que ele fez entre a água normal que a gente bebe, é tão interessante, porque você já bebeu, assim, você às vezes está com tanta sede, e você já bebeu tanta água, você ficou tão cheio, o estômago chega, você andando, o estômago balançando, você tem a sensação que nunca mais você vai beber água, eu estou tão cheio que eu nunca mais vou me sentir vazio dessa água, mas daí a pouco você está vazio de novo. E você precisa beber água de novo. Aí você vai beber mais água, tentar se encher de novo, aí você fica cheio de novo, mas aquela água vai ser absorvida pelo seu corpo. Você vai continuar sempre precisando de beber água. Mas a água que Jesus dá era a água que ia ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma água que você ia beber e você não ia sentir mais sede, porque ela ia te saciar verdadeiramente. E não a saciedade temporária, irmãos, que um copo de água dá para a gente. Porque é tão bom mesmo quando a gente está com muita sede, toma aquela aguinha gelada. Lá em Goiás, a gente toma água num copo de alumínio, né, Lu? Um copinho de alumínio gelado, e a gente bebe água, é tão gostoso aquela água geladinha, e dá uma saciedade tão boa na gente, mas essa saciedade, logo, ela desaparece e a gente está com sede de novo. E quando ele encontrou essa mulher, irmãos, ele tinha um propósito na vida dela. Mais do que fazer ela se sentir realizada, ou com sentido, simplesmente, de propósito na vida, mas ele tinha um propósito de salvação na vida dela. E o Senhor tem esse propósito na nossa vida. Eu quero ler com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 ao 20, que diz assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Ele tinha um propósito, irmãos. Depois que a gente aceita o Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, a gente começa a buscar isso. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? A gente começa a querer entender, a gente começa a querer a buscar, talvez pergunta para pastor, alguma irmã da igreja que você é mais amiga, algum irmão, irmão, eu sei tocar alguma coisa, vai lá falar com o irmão Renato, será que, né, é meu propósito eu estar lá no grupo de louvor, alguma coisa, e a gente começa a querer entender, querer descobrir qual que é esse propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas sabe qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, irmãos? O propósito de Deus é que você seja salvo. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 4, diz assim, olha, isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, é propósito de Deus para a sua vida que você seja salvo. É propósito de Deus para a nossa vida, a nossa salvação. Porque quando a gente é salvo, irmãos, quando a gente bebe dessa água, que não sacia só momentaneamente, mas realmente nos sacia, realmente mata a nossa sede, nos completa, irmãos, a gente começa a jorrar. A gente começa a jorrar essa água dentro da gente. E a nossa salvação, irmãos, ela não é só para a gente. E aqui eu quero contar uma das minhas pérolas.
Eu sempre tenho muitas para contar. Eu falava antigamente, eu achava que eu estava certa. Eu falava assim, olha, eu preocupo com a minha salvação. O pastor preocupa com a salvação dos outros, mas eu estou preocupada com a minha, eu preocupo com a minha. Né? Quer dizer, eu sou salva, os outros que se salvem. Deus me salve e os outros que se salvem. Eu achava que a minha preocupação como cristã e salva, e estou na igreja, estou seguindo os caminhos do Senhor, é preocupar somente comigo. Era assim que eu entendia o Evangelho, era assim que eu entendia o que era salvação. Mas quando a gente encontra Deus, quando a gente encontra o Senhor Jesus, recebe dessa água, irmãos, e bebe dela, ela vai jorrar para a vida eterna e vai jorrar de dentro de nós. E eu ouvi uma vez, eu não esqueço, de um pregador que falou que não faz sentido a gente ser salvo e a gente ser tipo como uma represa, só para a gente. Ah, eu sou salvo, eu adoro a Deus, eu canto, eu estou salvo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas dentro de uma represa. Vocês sabem o que é represa, né, irmãos? Aquela água que só fica lá naquele buraco, né? E ela não vai para outros lugares, ela fica represada. Mas não é esse o propósito, irmãos. Filipenses, eu não te dei esse, pastor, só estou mencionando. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,13, ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. A salvação não é para eu ser salva. Ah, tá, fui para a igreja, aceitei Jesus, estou salvo. Agora o pastor que preocupa com os outros. A gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E aquela mulher, a partir do momento que ela bebeu daquela água, lá em João 4:39, a gente vai ver o resultado desse encontro dela com Jesus. Olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo que eu tenho feito. Ah, eu recebi essa água, vou guardar ela para mim. Ah, não vou dar para os outros, não. Vou guardar ela só para mim. Mas não tem como, irmãos, porque ela é uma fonte que jorra. A água natural, da fonte natural, irmãos, ela seca, mas quando é a água viva, que vem do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela não seca. E, pelo contrário, irmãos, ela transborda. Essa é uma das vontades de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja salvo. Outra vontade de Deus para as nossas vidas é que você seja cheio do Espírito Santo. É outro propósito de Deus na sua vida. Se você acha que a sua vida não tem propósito nenhum, Deus tem como propósito que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, versículo 17 e 18, diz assim, olha, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A vontade do Senhor, irmãos, o propósito de Deus para nós, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Essa analogia que o apóstolo Paulo faz de se encher de bebida, né, e se embriagar com ser cheio do Espírito Santo é interessante, porque quando a pessoa se embriaga e ela faz coisas, ela fala coisas. Ah, falou porque estava bêbado, né? E quando é amanhã tem que ficar mandando mensagem na casa dos outros pedir desculpa por coisas que fez, por coisas que falou, que não queria ter falado. Porque o álcool entorpeceu a mente, tirou ele da razão e ele disse coisas que não queria ter dito. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ele vai ter naturalmente a sua vida conduzida, irmãos, nos propósitos de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos encher. Os frutos desse Espírito dentro de nós, irmãos, eles vão aflorar. Eles vão aflorar em nós e vai começar a influenciar tudo na nossa vida, como a gente faz, como a gente age, como a gente reage, como a gente fala, como a gente ama, como a gente faz coisas pelos outros. A gente vai ser controlado e a gente vai ser direcionado pelo Espírito Santo.
E esse é um propósito de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós vivermos sobre o nosso domínio, nós estamos perdidos. Se nós não vivermos sob o domínio do Espírito Santo, amor, irmãos, se nós não buscarmos o domínio do Espírito Santo sobre as nossas vidas e viver simplesmente pelo nosso domínio, aquilo que a gente pensa, que acha que é certo, que eu quero fazer, que vou fazer da forma como eu penso, irmãos, nós estamos perdidos. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é certo, muitas vezes aquilo que a gente acha que é errado, irmãos, não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? O coração do homem faz planos, não é verdade? Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Talvez a gente... E não é errado fazer planos, não, irmãos. A gente tem que planejar. A gente vive num mundo natural, a gente precisa planejar as coisas para amanhã, para depois, planejar a faculdade das crianças, planejar várias coisas, irmãos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Deixar que os nossos planos sejam direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Outro propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos separados do pecado. Porque 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, olha, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, se nós vivemos, irmãos, na prática do pecado, a gente está bem longe, bem distante dos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque o propósito de Deus para a nossa vida, irmão, é a santificação. Não tem como, irmãos, a gente caminhar com Deus e caminhar com o mundo lado a lado com as coisas que o mundo faz. Porque o mundo ele caminha e tenta cada vez mais, irmãos, caminhar totalmente oposto e contrário aos princípios bíblicos, a Deus, a palavra de Deus, aos desígnios de Deus para a nossa vida. O mundo tenta caminhar, irmãos, totalmente contrário. E eu quero ler com vocês, eu não coloquei aqui, mas eu vou abrir. Eu quero ler com vocês uma exortação que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 25 ao 32. A gente leu que a vontade de Deus é a nossa santificação, lá em 1 Tessalonicenses 4:3. E o apóstolo Paulo ele faz uma exortação aos Efésios sobre santificação. E vamos ler aqui. O tema dessa porção do versículo diz assim, ó, exortação à santidade. Esse aqui eu vou estar lendo numa outra versão. Se for aparecer no telão, eu vou estar lendo outra versão. Diz assim, olha, exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia nem da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como assim toda malícia. Irmãos, e quando a gente olha para essa exortação, dói. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, e se reconhece em tantas dessas coisas, o propósito de Deus para a nossa vida é a santificação. O apóstolo Paulo estava exortando eles ao processo de santificação. Ele estava exortando os efésios ao processo de santificação. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a gente cai nisso aqui, irmãos, muitas vezes. Porque a santidade, irmãos, é uma coisa que ela é um processo, ele é diário na nossa vida. A gente precisa procurar desenvolver isso e santificar, irmãos, em todos os momentos. E, de repente, você viu que você falou uma coisa que não transmitiu muita graça, nada. E ira. Menos as mães que gritam com seus filhos, entre parentes.
e tudo que a gente fala, às vezes, é gritando, e as coisas que a gente faz, irmão, que a gente olha para esse texto. Sabe o que a gente pode olhar para esse texto, irmãos? A gente olha para esse texto e fala, Senhor, misericórdia. A gente olha para a palavra de Deus, irmãos, e a gente fala, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque muitas vezes eu não ajo dessa forma, e muitas vezes eu não quero mesmo, eu não quero agir desse jeito. Eu quero, sim, falar, eu quero ter minha reação, eu quero fazer o que me apetece, o que me dá vontade. E a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, e a gente tem que dizer, Senhor, misericórdia. Misericórdia de mim, misericórdia da minha vida. Ensina-nos, ó Deus, a querer a Tua vontade. Ensina-nos a percorrer esse caminho de santificação. Porque, irmãos, uma vez salvos, cheios do Espírito Santo, irmãos, a gente vai começar esse processo de santificação, de separação do pecado, porque essa é a vontade, irmãos, de Deus para as nossas vidas. Outra vontade de Deus, outro propósito de Deus para a nossa vida, é que você seja grato. Seja grato por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, olha, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus que nós sejamos gratos, irmãos. O salmista Davi, no Salmo 116, no versículo 12, eu amo esse versículo. Sabe o que é que ele fala para o Senhor? Senhor, o que te darei por todos os benefícios que tem feito para comigo? O que eu vou te dar, Senhor? Será que nós temos sido gratos ao Senhor, irmãos? Será que nós temos sido gratos ao Senhor pelas coisas que Ele tem nos dado, por como Ele tem nos sustentado, nos suprido? Irmãos, às vezes Ele tem dado coisas que não era aquilo que a gente queria, né? Mas a gente precisa ser grato. Aprender, irmãos, a ser grato é uma coisa difícil, porque a gente quer tanta coisa, né? Tem um vídeo super engraçado no Instagram, acho que algumas pessoas já devem ter visto. A mulher vai orar e fala assim, Senhor, se for da Tua vontade, faz a minha vontade. Porque a gente, né, tem as nossas vontades, a gente tem aquelas coisas que a gente quer. E, às vezes, irmãos, Deus tem dado tantas outras coisas para a gente, e nós simplesmente não temos sido gratos, irmãos, porque não é o que a gente queria, porque não é do jeito que a gente queria, porque não é da forma que a gente queria, e a gente se vê dessa forma, nessa ingratidão. Colossenses capítulo 2, versículo 7, vai dizer isso aqui para a gente, olha, enraizados e edificados nele. Está enraizado nele, irmão. Está salvo, está cheio do Espírito, está no processo de santificação, não é verdade? Está percorrendo os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, você está enraizado e edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, irmãos. Transbordando de gratidão. Irmãos, é bem da verdade que a gratidão, às vezes, não está nem 30% dentro da gente. Imagina para transbordar. Mas é uma orientação do Senhor para nós. Transbordando de gratidão, irmãos. Transbordando de gratidão. Irmãos, ore a palavra. Ore a palavra de Deus. Ore os versículos bíblicos. Senhor, eu quero ser enraizada em Ti, Senhor, como a Tua palavra diz. Quero estar edificada no Senhor, quero transbordar de gratidão, Senhor. Se eu não sou grato, me ensina a ser grato. Me ensina a ter gratidão pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem me dado, para que eu possa também transbordar de gratidão. Esse é o propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida. Anunciar o Evangelho é um propósito de Deus para a nossa vida. A gente viu que assim que a mulher recebeu a água da vida, o que ela foi fazer lá em João 4,39? Correu lá para a cidade dela, já foi anunciar.
Ela não represou aquilo para ela, não guardou para ela. A palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz assim, olha, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para anunciar, irmãos. É para anunciar o Evangelho. Aquilo que você ouve aqui durante a noite, no sábado, aquilo que você ouve nos seus grupos de estudo, nas suas reuniões de ensinamento, direcionamento com os pastores, é para anunciar aquilo que o Senhor te falou. O que a palavra de Deus fala em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e anunciar. Irmãos, às vezes a gente acha, eu não fui para todo mundo, então quando eu for, eu vou anunciar. Irmãos, o nosso mundo, nesse prezado momento, é Roscomo. Um pedacinho do meu mundo é a ABC Crash, onde eu trabalho. Um pedacinho do seu mundo. A Rutinha está lá. Um pedacinho do seu mundo é no seu trabalho. É lá que você vai cumprir o seu ID. Né? Não é, eu não fui para a África, eu não fui para os países perseguidos, eu não fui para o Oriente Médio, né, para poder ir por todo mundo. Roscomo agora, irmãos, é esse pedaço de mundo que a gente vive. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é anunciar o Evangelho. E, às vezes, irmãos, a gente acha que a gente não tem propósito nenhum. Eu não sei qual que é o meu propósito. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não é que a gente não tenha propósitos específicos e não tenha coisas específicas que Deus vai fazer na nossa vida. Mas, a partir do momento que a gente entender esses propósitos, que são os propósitos primários de Deus na nossa vida, às vezes a gente está buscando, irmãos, entender e participar de propósitos que são secundários na nossa vida, que vêm depois. Será que eu vou ser um grande pregador? Será que eu vou cantar? Nossa, será que eu vou lançar um CD? Será que eu vou dirigir uma igreja? Será que eu vou fazer tanta coisa? Irmãos, tudo isso vai ser consequência desses propósitos de Deus cumpridos na sua vida. Salvação, santificação, ser cheio do Espírito Santo, ser grato a Deus, anunciar. Isso vai transbordar, irmãos, dentro de nós. E outros propósitos, irmãos, de realizações ou de coisas que a gente fazer, eles vão vir naturalmente. Porque você foi salvo, porque você está cheio do Espírito Santo, porque a gente está buscando a santificação, cada dia mais buscando ser grato ao Senhor, tentando anunciar o Evangelho, irmão, da nossa forma, meio tímidos, meio acanhados, às vezes com vergonha de puxar um assunto, mas você ainda puxa, e daí a pouco o Espírito Santo enche a sua boca, porque você abriu ela. Ele enche a sua boca, porque você abriu a sua boca. Será que nós temos buscado, irmãos, esses propósitos para as nossas vidas? Será que é isso que a gente tem focado nas nossas vidas? Eu espero que o Espírito Santo de Deus, irmãos, falou tanto com vocês quanto falou comigo. Quando a gente vem para a igreja e acha que não tem propósito nenhum de estar aqui. Irmãos, essa reunião de comunhão é um propósito de Deus para as nossas vidas. A comunhão dos irmãos, congregar. A palavra de Deus diz para a gente não deixar de congregar. Essa comunhão que nós estamos vivendo aqui nessa noite, ir lá para trás, tomar um cafezinho, receber o irmão com um sorriso na porta, abraçar o irmão, ter essa comunhão, isso é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que a gente se ama, que a gente se relacione, que a gente vive em unidade uns com os outros, irmãos, entendendo, respeitando, amando. Quando a gente vem, irmãos, aqui na igreja e tem essa comunhão entre nós, é tão bom, né? Quando às vezes tem vezes que a gente fica lá e não quer ir embora. Tem vezes que a Rutinha, irmãos, vou apagar a luz. Tipo assim, irmãos, porque a gente quer ficar aqui, e vai conversando, e de um assunto surge outro, e é uma alegria, e a gente vai tendo aquela comunhão. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Através dessa comunhão, outras coisas vão surgir. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Ah, Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Irmãos, agora no seu lugar, ore ao Senhor. Nós somos falhos e nós somos, meu Deus, às vezes parece que é tão difícil, ó Deus, de entender a tua palavra. Ensina-nos a entender a tua palavra, Senhor. Às vezes, irmãos, a gente quer saber qual é o propósito para as nossas vidas, através de um irmão que vem e sussurra aqui no nosso ouvido: olha, seu propósito é tal. Vai nos livrar de tanta leitura bíblica, irmãos. Vai nos livrar de tanta coisa, não é? Ele já vem e já fala, é tal. Porque a gente não quer mesmo procurar na palavra de Deus, e a gente não quer mesmo se envolver tão profundamente. Seria tão bom se a pessoa já viesse e falasse. Mas sabe de uma coisa, irmãos, o propósito do Senhor para a sua vida está aqui na palavra de Deus. O propósito do Senhor, o propósito primário de Deus para as nossas vidas está na sua palavra. Espírito Santo de Deus, reunidos agora em teu nome, Senhor. Oh, Deus, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Oh, Deus, como nós te amamos, Senhor. Perdão, ó Deus, pelas nossas falhas e os nossos erros, ó Deus. E por tantas vezes, ó Deus, que nós, ó Pai, pensamos em tantas coisas, ó Pai, para as nossas vidas, menos em Ti. Menos em Te honrar, menos em Te agradar. Nós Te dizemos tudo, ó Pai, que a gente precisa, o que nos faria feliz, o que a gente necessita, o que está faltando, o que estou precisando. E tão poucas vezes, ó Deus, nós nos voltamos para Ti, para saber, ó Deus, qual é o Teu propósito, ó Deus, para as nossas vidas. Tão poucas vezes, ó Pai, nós nos voltamos para Ti, Senhor, para entender, ó Pai, e buscar de Ti, Senhor, nos enchermos, ó Pai, de Ti. Enche a nossa vida nessa hora, Senhor, que nós possamos, ó Pai, nos embriagar mais do Teu Espírito, Deus. Encher, Senhor, do Teu Espírito. Nos enche, Senhor. Enche, Pai, as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nos saciarmos, ó Pai, dessa água viva. Dessa água, ó Pai, eterna. Dessa água, ó Pai, que nos conduz à vida eterna, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Nós nos humilhamos, ó Pai, diante de Ti. Conduz a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Dai-nos força, Espírito Santo, para querer cumprir em nossas vidas os Teus propósitos, Senhor. Porque muitas vezes nós não queremos, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, cumprir os Teus propósitos para as nossas vidas. Alguns sim, outros não, conforme aquilo que é a nossa vontade, Senhor. Mas nessa noite nós estamos reunidos diante de Ti para Te dizer: nós queremos fazer a Tua vontade. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Ensina-nos a querer a Tua vontade. Faz-nos, ó Pai, querer a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, transformados, ó Deus, por Ti, Senhor, e pela Tua palavra. É o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. É por isso que nós oramos a Ti. É por isso que nós oramos a Ti. Recebe na Tua presença, Deus, a oração de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar. Recebe, Deus, na Tua presença a oração de cada um dos Teus filhos. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Sonda, ó Pai, a nossa mente, Senhor. Oh Deus, só Tu nos conhece, ó Deus, profundamente. O Senhor sabe, ó Pai, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Nós entregamos tudo na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Que as outras coisas, ó Pai, as coisas secundárias, ó Pai,
Não tome o primeiro lugar, Pai, que é teu. Seja entronizado, ó Deus, das nossas vidas. Nós te entronizamos, ó Deus. Toma o teu lugar dentro do nosso coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adore ao Senhor. Se perca nessa adoração. Perca você nessa adoração. Para a gente te encontrar, Senhor, nós precisamos perder a gente mesmo. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Não, ó Pai, apenas de lábios, ó Pai, de palavras, de canto, mas nós queremos te adorar, ó Deus, com a nossa vida, Senhor, com tudo, ó Pai, que é a nossa vida. Nós queremos te adorar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos te adorar, Senhor, queremos te adorar. Aleluia. Glória a Deus.